Ele sempre teve uma vida intensa. Foi advogado, músico, empresário de banda de rock e já vendeu livros de porta em porta. Hoje é juiz e ressalta que ler é instintivo, assim como escrever. Já ela diz que começou a ler para não enlouquecer e que virou escritora para fugir da solidão. Renato Zupo e Idelma Santana são os convidados do Iluminuras de hoje. Formada em letras, Idelma tem 7 livros publicados e prepara hoje mais um. Tudo bom, Idelma? Tudo. Bem-vinda ao Iluminuras. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu queria começar, na verdade, perguntando para você quando foi que você colocou na cabeça que seria escritora? Quando eu era pequena, eu sempre rabiscava as paredes. Aí minha mãe falava, essa menina vai gostar de escrever. E nem os documentos do meu pai foram poupados, eu rabiscava tudo. Tá, mas assim, acho que com 15 anos eu comecei a escrever poesia, vinha na mente eu ia escrevendo. Sabe aquelas paixãozinhas de escola? Sim. Acho que foi ali, foi o pontapé inicial. E a gente vê tanta corrupção, é tanta coisa. Eu ficava indignado e falei, não, vou escrever um livro sobre o Brasil. Vou dar minhas ideias. Os homens têm ideias para o futebol, né? Eu falei, eu vou dar as minhas ideias para ver se... Tá, mas assim, nunca tive a pretensão de fazer com que as minhas ideias fossem... Mas assim, é um desabafo. Eu só queria colocar no papel a minha indignação, entendeu? Então, acho que em 2000, por aí, 2001, eu cismei. Falei, não, vou ser escritora. Acho que foi em 2001. E deu certo? Olha, eu não posso falar para você que deu certo, porque eu ainda não tenho uma editora, eu ainda não estou se vendendo como muitos escritores por aí, eu sou independente. Mas eu estou na batalha. E está realizando seu sonho? Na verdade ele foi realizado em 2009, quando eu lancei o Brasil Crescendo. Eu venho escrevendo esse livro há muito tempo, só que a gente para, aí estuda, é escola, é tanta coisa, você escreve, entendeu? Então em 2009 eu consegui realizar o sonho de ser escritora. Eu fui parar lá na Bienal de Salvador, mas eu já vim batalhando por editora há muito tempo. Nem a gente não tem noção se você é boa, se você é um escritor, você só escreve, você não sabe se o que você escreve é bom. Tanto é que eu escrevia muita poesia antes desse livro, mas eu falei, gente, será que isso é poesia mesmo? A gente só escreve. Então, quando eu fui para a Bienal de Salvador, eu vi que eu sou escritora. Eu queria que você contasse para a gente uma história bastante curiosa também. Você disse que começou a ler para não enlouquecer e começou a escrever para fugir da solidão. Isso. Como que foi? Então, quando a internet começou a surgir na casa das pessoas, a internet era um artigo de luxo, ela estava surgindo, então eu não tinha internet, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu resolvi ler, falei, eu vou ler porque senão eu vou enlouquecer. Então eu comecei a ler e eu li muito. Eu só escrevo de tudo porque eu leio de tudo, eu não tenho preconceito. Né? Eu leio livro de autoajuda, eu leio livro espírita, eu leio livro adoro esoterismo, leio livro sobre o poder da mente, eu li tudo. E você tem um autor preferido? Tenho, o Joseph Murphy. Por quê? Porque foi o primeiro autor que eu li. Eu li a coleção inteira dele, são 34 livros, se eu não me engano. 30 e alguma coisa, eu li todos. Então, assim, foi o autor que eu li muito. E o que você tirou dele? Há muita lição de vida, assim. Como é livro de autoajuda, eu aprendi muito mesmo, até para a minha vida mesmo. Uma delas é isso. As pessoas, como é que eu posso dizer, eles se entregam muito a um sofrimento, a um determinado problema. O livro de autoajuda, eu conheço muita gente que fica debochando de livros de autoajuda. Essa frase parece que você tirou de um livro de autoajuda, mas, gente, livro de autoajuda é muito bom. Ele me ensinou muita coisa. Não sei te dizer assim, ao certo quantas coisas eu já aprendi, assim, eu aplico na minha vida, mas uma delas é não forçar as coisas, né? Você querer uma coisa a qualquer custo e começar a fazer maldades para ter aquilo. Isso eu aprendi nos livros de autoajuda. Eu aprendi a ter equilíbrio. Acho que o principal é o equilíbrio. É você saber que a hora certa, tudo tem a hora certa para acontecer. Bom, eu aprendi isso. Você já falou aqui de alguns dos seus livros, você tem 7, está escrevendo o 8º, a gente está aqui com alguns deles, e eu vou escolher aqui o Fenômenos. Queria que você contasse para a gente sobre o que é
o Fenômenos. Então, Fenômenos é um livro que fala sobre milagres que acontecem na minha vida. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? E eu tenho muita fé. Então, nisso, acontecem muitas coisas, muitos milagres na minha vida. Só escrevendo mesmo. Eu quis fazer um livro só com os fenômenos da minha vida, porque são verdadeiros. Eu não posso colocar um fenômeno que aconteceu na vida de alguém, que eu não sei se é verdade, mas os meus são. Então, eu falei, não, vou escrever um livro só sobre o que acontece na minha vida. Então, assim, na minha vida já teve muitos milagres. Dá um exemplo pra gente. O exemplo que eu mais, assim, me marcou muito foi o da tabuada, né? Quando eu era pequena, eu tinha uns 11 anos, a professora falou, segunda-feira eu vou tomar a tabuada. A professora falou, tomar a tabuada. Vocês estudem. E eu fiquei muito preocupada, muito, porque eu queria, né, sair bem lá na prova oral. A prova oral era muito temida. E eu queria me sair bem. E eu fiquei muito preocupada, mas não contei para minha mãe que eu não tinha tabuada e que eu vi que ela não tinha dinheiro. Eu falei, eu não vou levar isso para minha mãe. Eu comecei a sofrer sozinha. E minha mãe pediu para eu ir ao supermercado comprar pão, porque a padaria lá da nossa quadra, o pão era muito ruim. E eu sempre ia pelo mesmo caminho, nunca mudava. E nesse dia eu resolvi mudar o caminho. Passei por uma trilha, assim, um gramado, e o que tinha? Uma tabuada. Tinha uma tabuada aqui, um prédio assim, e a tabuada parece que tinha caído, eu não sei. Tinha uma tabuada ali novinha. E eu passei o final de semana todo estudando a tabuada. Então, assim, foi um milagre que aconteceu na minha vida que eu nunca vou esquecer. Entendeu? Então, assim, na minha vida tem muito milagre. A enchente, eu já fiquei presa numa enchente, a água começou a subir. Eu falei, pronto, vou morrer. Só que não foi assim com essa calma, né? O coração começou a pular. Eu falei, eu vou morrer. Aí eu comecei a apelar para tudo quanto é santo. Eu falei, minha Nossa Senhora, se meu carro, que o carro pifou. Se meu carro pegar, eu levo ele para um lugar mais alto, porque tinha um gramado assim, um lugar mais alto. Eu levo meu carro para lá, mas por favor, faz meu carro pegar. E quando eu fiz assim, o carro não pegou, menino? O carro pegou. E eu consegui tirar o carro do meio da enchente. Então, assim, na minha vida tem muito milagres. E são experiências que você conta aqui no Fenômenos. E qual que é a sua ideia? Você quer ajudar as pessoas com seus casos? Eu sempre quis ser uma escritora versátil, que escreve de tudo. Então, assim, eu escrevi um livro, acho que de crônicas, que é O Brasil Crescendo, né, fala da política do Brasil. Depois veio um livro de poesia, que foi lançado lá em Portugal, né, que é o Paixão. Foi um concurso que eu participei. Aí virou livro, meus poemas. Eu falei, bom, se eu já tenho um livro de crônicas, se eu já tenho um livro de poesia, está faltando agora um esotérico. Só que assim, eu sempre li muitos livros sobre numerologia, astrologia, horóscopo chinês, eu sei de tudo um pouco. Mas não era assim que eu queria. Falei, eu não queria ser mais uma que escreve um livro de numerologia, porque tem muitos. Falei, eu quero escrever um livro esotérico. Aí veio a ideia de escrever sobre os milagres que já aconteceram na minha vida. Mas a ideia nunca foi ajudar ninguém com fenômenos, porque são experiências particulares, né? Mas eu precisava ter um livro esotérico para fechar um ciclo de escritora que escreve de tudo. E o próximo passo agora? Você está escrevendo mais um? Então, autoajuda. Porque se já tem poesia, se já tem infantil, se já tem esotérico, já tem crônica, eu falei, tem que ter o de autoajuda, né? Então, eu quero ser uma escritora versátil, que escreve de tudo. E o que você está colocando no seu livro de autoajuda? Então, buscando a felicidade. Porque assim, eu falei, gente, se eu quero escrever um livro de autoajuda, o que eu vou escrever? Eu falei, eu tenho que escrever alguma coisa que vai ajudar, né? Autoajuda é para mostrar para as pessoas que estão buscando a felicidade de forma errada. 80% da população faz isso, né? Maldade, você faz um mal ali para uma pessoa, ninguém está vendo. A corrupção, por exemplo, o político, quando ele vai, ninguém está vendo. Só que você vai pagar um preço muito alto, porque o castigo vem. Só que as pessoas não acreditam que a gente paga pelos nossos erros. Então, o livro é para isso, é para abrir a cabeça das pessoas, que não é assim. Não é assim, a gente vem aqui na Terra, não é, você não está, ninguém está vendo, eu vou fazer. Não é assim. Ok, Delma, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua. Dessa vez com o juiz Renato Zupo. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o juiz
Renato Zulpo, que está aqui comigo. Obrigado pela presença. Obrigado a ti, Paulo. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Bacana. Eu gostaria de começar, Renato, falando sobre uma curiosidade. Eu sei que Dom Quixote, a obra-prima de Cervantes, marcou sua vida. Como? Eu conheci Cervantes ainda adolescente e ele é o criador do romance moderno. É um autor espetacular pelo tempo e pela obra. Ele escreveu o Quixote na virada dos séculos XVI e XVII, o Brasil sendo descoberto, e mesmo assim ele cria uma obra fantástica daquele nível, daquela magnitude, misturando drama, comédia, aventura, romance, muita sátira de costumes, num livro medieval, coisa que nunca se tinha feito antes e que pouca gente faz hoje. Me perguntam, por exemplo, sobre o que você escreve. Eu acho que o romance moderno, ele não deve ter um tema, uma área só da ficção, né? Uma área só de comprometimento. No romance moderno você tem que rir, você tem que chorar, você tem que adquirir conhecimentos. Isso tudo Cervantes nos dá no século XVI. Foi um gênio literário. Até hoje, diria eu, até hoje, pela magnitude e importância da sua obra, não se conseguiu igualar a ele na literatura mundial. Agora, eu sei que você sempre gostou de ler e de escrever. Sim. Isso também é culpa, vamos assim dizer, do Cervantes? Culpa do Cervantes, culpa da literatura policial. Eu sempre fui um detetive de poltrona, que comprava e pegava livros e procurava descobrir quem eram os assassinos antes do final do romance, antes do detetive. Eu nunca consegui parar de escrever. Escrever é uma compulsão. Eu consigo exercitar a minha veia artística, o meu lado literário, escrevendo poesia, escrevendo ensaios jurídicos, escrevendo artigos de jornal e, por fim, escrevendo ficção. Eu não consigo viver sem isso. Um pouco dessa minha compulsão literária acabou se refletindo na minha carreira jurídica. E hoje eu lido com as duas coisas. Você é juiz em Araxá, Minas Gerais, em Araxá. há 20 anos. Eu sou juiz há quase 20 anos, em Araxá há 11. Antes disso, estive no norte de Minas, estive na região do Vale do Rio Doce. Juiz é uma carreira cigana. E o meu atual romance, inclusive, retrata um pouquinho desse universo das cidadezinhas mineiras por onde eu passei. Justamente aquelas cidadezinhas mineiras próximas da divisa com a Bahia, em que aquela mistura deliciosa de sotaques, de culinária, de costumes, que eu procuro retratar no meu segundo romance. Agora, você nem sempre foi juiz, é juiz há 18 anos, mas nem sempre foi advogado, foi músico. Eu comecei vendendo livro de porta em porta. Eu não consigo ficar livre de livro. Eu fui lançar um livro em São Paulo, eu entrei naquela livraria fantástica, fiz amizade com a gerente, falei, olha, que lugar gostoso de você trabalhar. Ela falou, o perigo aqui é eu gastar o meu salário todo com o livro, porque todo dia uma coisa gostosa, nova, diferente, e eu vendia livro de porta em porta, me tornei músico de uma banda de rock, onde eu escrevia as letras e as cantava, né? Fui militar do Exército, pouca gente sabe disso, fui militar do Exército Brasileiro pouco mais de um ano, em seguida acadêmico de Direito e advogado, professor universitário e, por fim, juiz de Direito. Eu acho que é uma vida rica de experiências, é uma vida gostosa de ser vivida. Modéstia à parte, cada minuto foi usufruído muito bem e usufruído de maneira sempre ligada às artes, das quais eu nunca me apartei. Agora, essa sua história reflete na sua escrita? Você tem contos, tem ensaios jurídicos e tem 2 romances. Olha, Stephen King diz que se você quer escrever bem, você tem que escrever sobre o que você conhece. Se eu for escrever sobre flores, eu que não tenho domínio nenhum sobre o assunto, vou escrever mal, né? Então eu escrevo sobre direito penal, porque eu sou criminalista, escrevo sobre direito penal quando escrevo tecnicamente, nas minhas sentenças, nos meus artigos jurídicos, nos meus ensaios. E quando escrevo ficção, eu escrevo sobre o universo de crimes, o que os espanhóis chamam de romances negros. Quando eu fui lançar livro na Espanha, não é romance policial, é romance negro, né?
Curiosamente, na Itália, onde eu também lancei livro, eles chamam de romance giallo, romance amarelo. Não sei porque a diferença de cor de um país para outro, mas romance policial, eu procuro tratar sobre aquele eterno mistério que eu sempre procurei descobrir, que eu sempre estudei, né? Por que o homem comete crime? Por que, afinal de contas, meu Deus do céu, por que o homem mata? Por que o homem extermina o seu semelhante? E pensando a respeito, eu criei os meus 2 romances. Descobri que todos nós somos capazes de matar. Agora, você tem 2 romances, Verdugo e Rio da Lua. Que é o mais recente. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre Rio da Lua, então. Rio da Lua, eu já te disse isso, se passa numa cidadezinha mineira. Eu quis homenagear as muitas cidadezinhas mineiras nas quais eu trabalhei. Na divisa de Minas com Bahia, que é a cidade fictícia de Rio da Lua. Nessa cidade de Rio da Lua, começam a acontecer estranhos suicídios. Pessoas aparentemente sem problema, pessoas aparentemente acima de qualquer suspeita, pessoas que não teriam motivos visíveis para se matar, começam a se matar. E começam a se matar de uma maneira periódica, são suicídios em sequência e são também suicídios excruciantes. A gente sabe, e o livro emerge dentro do estudo do suicídio, a gente sabe que quem tenta se matar procura fazê-lo de maneira indolor. No entanto, as vítimas de Rio da Lua se matam de maneira intensamente dolorosa, intensamente excruciante, o que atrai a atenção das autoridades policiais que começam a investigar. Um arguto detetive aposentado vai para Rio da Lua investigar. Afinal de contas, houve suicídio ou não? Ou são homicídios? E por trás disso tudo, há uma pesquisa, que eu já disse, sobre o universo do suicídio e um mundo esotérico que é descoberto pouco a pouco pelo detetive da trama e, em concomitância, ao mesmo tempo, pelo leitor, que vai descobrindo por trás do mundo tangível do romance, também um mundo esotérico todo a ser destrinchado. Agora, conta pra gente, Renato, por favor, uma curiosidade sobre o livro. Quando você escrevia ou pensava no livro, conta pra gente alguma coisa que ninguém vai encontrar aqui, mas você vai revelar agora. Rio da Lua foi escrito, Paulo, quase que numa sentada só. Eu só escrevo de noite e de madrugada, que é a hora que a minha casa desliga e que o meu trabalho como juiz permite. Eu demorei pouco mais de 3 meses para escrever, para esculpir a trama e o enredo de Rio da Lua. Depois, foi quase 1 ano de revisão. Revisão é quando você toma raiva da sua obra. Porque você é obrigado a rever cada vírgula, cada erro de continuidade que existe no jornalismo, existe na dramaturgia e também existe na literatura. É um livro tão cheio de detalhes, de minúcias, de filigranas, porque é um romance policial, é um whodunit, é um livro de mistério que eu tive que rever cada vírgula do livro, gastando muito mais tempo do que gastei ao escrevê-lo. Acho isso uma curiosidade que poucas vezes vi no mundo da literatura. Você já começou a falar aí que escreve de noite e de madrugada. De noite e de madrugada. Conta mais pra gente. O magistrado, ele abraça uma carreira que tem uma coisa em comum com um estudante: dever de casa. Não existe magistrado que não leva processo para casa, né? A gente tem até um jargão, dormir com os autos. Aí eu vou dormir com os autos. Então eu chego em casa, eu sou pai de família, vou dar atenção aos meus filhos, à minha esposa. Tem todo aquele ritual doméstico que todos conhecemos, que é chegar, tomar banho, ver como é que foi para a casa do seu filho, bater um papo com a sua esposa, jantar, etc. Só depois que a casa dorme, como dizia Augusto dos Anjos, só depois que a casa dorme é que eu vou sentar no computador, aí surge o Renato escritor, que vai responder e-mail, que vai para o seu blog,
que vai para o seu videoblog, que eu também tenho, e que vai escrever as suas tramas. O terceiro, graças a Deus, está quase encerrando. Eu espero lançá-lo com revisão e tudo, até o final de 2016, no Mercado Livreiro. E esse é sobre o quê? Mesmo universo noir, mesmo romance negro, né? Eu falo sobre o mal, eu falo sobre o crime, e uma vez num lançamento, veio um senhor, um engenheiro, bravo, na fila de autógrafo. Poxa, você escreve sobre crime, você não tem medo de fazer apologia do crime? Eu falei, meu senhor, eu não tenho culpa, são os personagens que fazem, não sou eu. Porque é isso, o personagem tem vida própria. Você cria a trama e o personagem faz o que quer dentro dela. Ele é como um filho. Você põe no mundo, você cria as características dele, mas ele é que vai decidir o que fazer. A decisão a ser tomada é o personagem que vai efetuar, que vai efetivar. Você chega um ponto da obra em que você passa a assistir o embate entre os personagens, como você assiste seu filho ao longo da vida. São todos personagens fictícios ou tem também realidade nos seus livros? Vou te contar um segredo. Não existe livro 100% ficção e não existe livro 100% não ficção. A gente falava em off aqui de biógrafos, de grandes biógrafos, né? Eu garanto a ti que todo grande biógrafo romanceia um pouco ao urdir uma biografia, ao urdir um livro de não ficção. E todo romancista, por mais imaginária que seja a obra dele, por mais lúdico que seja o universo dele, todo romancista se baseia um pouquinho que seja, não digo em fatos reais, mas em personagens reais. Por exemplo, no Rio da Lua, tem um personagem que é o bêbado da cidade, que é um sujeito que eu conheço. Claro, com inovações, com licenças poéticas, né? O prefeito da cidadezinha de Rio da Lua é um determinado político que eu conheço, com uma ou outra mudança, se tornou o personagem prefeito da cidade de Rio da Lua. Você não consegue ser 100% ficção no mundo da ficção. Para terminar, Renato, a gente falou bastante aqui sobre os seus livros e eu gostaria de saber os seus autores. Quais são os seus autores preferidos? Você citou Miguel de Cervantes lá no começo. Sim. Quem mais? Olha, para começar dentro da literatura brasileira, eu gosto muito dos baianos. João Ubaldo Ribeiro e Jorge Amado, né? O mais erudito dos escritores brasileiros, João Guimarães Rosa. Apesar de folclórico, erudito. Aí nós partimos para os poetas, escritores, letristas, Drummond, Vinícius de Moraes. Internacionalmente falando, eu sou fã de carteirinha de Stephen King. Gosto muito de Stephen King, gosto muito de Charles Bukowski, gosto muito de Joyce Simenon, Agatha Christie, Sir Arthur Conan Doyle, que aí já entram os escritores policiais, que são o grande berço das minhas influências. Passeando aí por Humberto Eco, por Gabriel Garcia Marques, é um caldo cultural de onde sai a gente. Você é uma amálgama, você é um mosaico de tudo que compôs a sua vida vivida, a sua vida literária. Porque, afinal de contas, isso tudo é você. E o preferido? De toda a história da minha vida, de todos os escritores que já li, Cervantes. Sobretudo Cervantes. Vou fazer uma pausa, então, aqui, para a gente lembrar um pouquinho, então, da vida e da obra de Miguel de Cervantes. Nascido em 1547, o escritor espanhol publicou poemas, novelas e romances. Dom Quixote, sua obra-prima, foi publicada em 1605. Já o segundo livro da saga foi lançado em 1615, um ano antes da morte do escritor, em 1616. Renato, é isso. Termina aqui o Iluminuras. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Paulo, muito obrigado. Estou sempre às suas ordens. É uma maravilha estar aqui com vocês. Conta sempre com a gente. Obrigado.
Ok. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.